Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula de Química e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tabela periódica. Essa é a nossa primeira videoaula sobre essa temática, tabela periódica. E aí eu pergunto para você que está no outro lado, você aí sabe o que é uma tabela periódica? Você veio aí provavelmente do ensino fundamental, tá? Do nono ano e eu acredito que você já tenha visto uma tabela periódica, né? Mas enfim, nem todos têm a mesma realidade, alguns às vezes nem tiveram aula de química no ensino fundamental, então não sei. Então quero saber aí, você sabe o que é uma tabela periódica? Qual o objetivo dessa tabela periódica? Para pensar um pouquinho. Muitos aí dizem que a tabela periódica é a Bíblia dos químicos. Então, em todas as aulas de química, né, as pessoas devem estar com as suas tabelas periódicas. Para compreender a química, temos que levar o quê? A tabela periódica, tá? Para as nossas aulas. É que nem quando você vai à missa ou quando você vai em alguma igreja, você está sempre ali com a sua Bíblia, né? Para entender, né, a palavra, enfim. Então, tabela periódica, mesma coisa. Vai para a aula de química, tem que levar a tabela periódica para poder compreender, né? O pessoal diz que é a Bíblia dos químicos, enfim. Mas por que será que nós temos a tabela periódica? Para que ela serve? Qual o objetivo principal da tabela periódica na química, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Existem na natureza diversos elementos químicos, diversos átomos, tá? Eu vou usar a palavra elemento químico e átomo como sinônimo aqui nessa videoaula para que o processo de ensino-aprendizagem fique melhor, mais fácil, tá? Então, vocês entendam que átomos e elementos químicos são a mesma coisa aqui nessa videoaula para a gente facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, tá aqui, nós temos na natureza diversos elementos químicos, diversos átomos, tá? De diversos tipos. E os cientistas iam descobrindo e não sabiam como organizar isso de uma maneira lógica, para que todo mundo entendesse, né? Os cientistas ficavam lá estudando esses átomos, ficavam lá vendo quais eram as propriedades, as características deles, mas não estavam sabendo como organizar isso, né? Bom, e aí, conforme os cientistas foram estudando os átomos, né, eles descobriram que a matéria é formada aí pelos átomos. Então, tudo que você tem aí ao seu redor, né, o ar que você respira é formado por átomos, você é formado por trilhões de átomos, esse computador aqui que eu estou usando, tudo é formado de átomos. E esses átomos, né, eles possuem partículas ainda menores do que eles, né? Os átomos são estruturas muito pequenininhas, infinitamente pequenas, tá? São partículas infinitamente pequenas e esses átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores. Esses átomos são formados aqui por um núcleo e nesse núcleo existem dois tipos de partículas: partículas positivas e partículas neutras. As partículas positivas nós chamamos de próton e as partículas neutras nós chamamos de nêutron. E girando em torno desse átomo, nós temos partículas negativas, que nós chamamos de elétrons, tá? Girando em torno desse núcleo. Mas, professor, o que isso tem a ver com a aula de hoje, tabela periódica? Então, a partir do momento que os cientistas começaram a estudar os átomos, descobriram essas partículas formadoras dos átomos, eles perceberam que o número atômico, ou seja, o número de partículas positivas, tá? No núcleo desses átomos, ou seja, o número atômico, o número de prótons, tá? Eles descobriram que esse número de prótons era responsável por muitas das características químicas desses átomos, desses elementos químicos. E a partir daí, eles descobriram, né, que os elementos químicos sendo organizados em ordem crescente, de acordo com o número atômico, de acordo com esse número de prótons, daria aí uma tabela periódica organizada e lógica, tá? Então, aqui de novo é uma imagem de átomo, como eu disse para vocês, esse átomo ele tem partículas positivas no núcleo e partícula neutra, né? E o número de partículas positivas no núcleo desses átomos
gera, tá, características químicas e físicas nesses átomos, vamos dizer assim, tá? E aí, como eu disse para vocês, os cientistas foram estudando isso e um deles percebeu isso assim claramente, que foi o Mendeleev. Dmitry Mendeleev foi um físico e químico, tá, russo, que viveu entre 1834 e 1907, ou seja, entre século XIX e século XX. Ele percebeu isso e começou a organizar os átomos na tabela periódica. Então, qual é o objetivo da tabela periódica? É organizar, né, ter uma organização dos elementos químicos encontrados na natureza e também dos elementos químicos que não são naturais, que são produzidos, sintetizados em laboratório pelos homens, tá? O Mendeleev percebeu que, organizando os elementos de acordo com o número atômico, ou seja, de acordo com o número de prótons, de acordo com o número de cargas positivas, em ordem crescente, tá? Colocava junto os átomos, os elementos químicos com características parecidas. Então, aqui, por exemplo, nós temos o hélio, que tem um próton no seu núcleo. Depois nós temos aqui o hélio, que tem 2 prótons no seu núcleo. Temos aqui o lítio, que tem 2 prótons no seu núcleo. O berílio, 4 prótons no seu núcleo, e assim sucessivamente. Pessoal, acho que eu falei errado, né? Eu chamei o primeiro aqui de hélio ou de hidrogênio? É hidrogênio. O primeiro elemento químico, átomo representado na tabela periódica, é o hidrogênio, que tem um próton no seu núcleo, tá? Depois vem o hélio com 2 prótons no seu núcleo, o lítio com 3, o berílio com 4, o boro com 6, o carbono aqui, o boro com 5, o carbono com 6, o nitrogênio com 7, o oxigênio com 8, tá? E assim sucessivamente. Então, ele organizou, falando pela milésima vez, os elementos químicos, os átomos, de acordo com o número de prótons no seu núcleo, tá? E ele observou que esse número de prótons dava as propriedades daquele átomo, daquele elemento químico, as propriedades químicas e físicas, tá? Bom, aqui uma imagem novamente de uma tabela periódica, né? E vocês devem estar aí do outro lado perguntando assim, professora, quantos elementos químicos temos na tabela periódica? Tá? Temos 118 elementos químicos, sendo 92 naturais, ou seja, que nós encontramos na natureza, e 26 artificiais, tá bom? Aqui novamente uma imagem da tabela periódica. Vocês reparem que a tabela periódica ela tem toda uma organização, né? Os elementos químicos que estão próximos têm características parecidas, tá? E existe toda uma numeração também da tabela periódica. Ó, tá vendo? Esse número aqui de cima é o número atômico, tá? Que é o número de prótons no núcleo do átomo, como eu disse para vocês, que vai dar as características desse átomo. Então é bom vocês saberem isso, né? E aqui novamente uma imagem de um átomo com um núcleo, tá vendo? Com partículas com carga positiva, que é o número de prótons, e como eu disse para vocês, é isso que dá a característica do elemento químico, né? Do átomo. Aqui, por exemplo, nós temos 3 prótons. Então, provavelmente esse elemento químico aqui do desenho é o lítio, ó. O lítio é que tem o número atômico 3, tá vendo? Vamos lá. Bom, essa tabela periódica, ela tem 7 períodos, olha aqui, ó, 7 períodos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Os períodos são essas linhas horizontais. E ela tem 18 grupos ou famílias, ou seja, 18 linhas verticais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá vendo? Então, de novo, ó, as linhas horizontais nós chamamos de períodos, são 7 períodos, e as linhas verticais nós chamamos de grupos ou famílias, tá? Tá aqui. Ai, professor, eu não entendo assim. Então, vamos entender aqui. Linhas horizontais são as linhas deitadas, tá? E as verticais, vocês pensem assim, em pé. Então, a linha em pé é a linha vertical, tá certo?
Então, dessa maneira que a tabela periódica é organizada. Aí vocês vão falar assim, mas professor, e essas duas outras linhas aqui de baixo? O que é isso? Nós já vamos ver, né? Essa primeira linha aqui de baixo, né, é a linha dos lantanídeos e a segunda dos actinídeos. Nós vamos ver mais à frente. Vamos entender, tá? Então, vamos aqui, ó. Essa tabela aqui é melhor para entender o encaixe dessas duas linhas aqui de baixo, né? Primeiro, vamos conversar o seguinte. Olhem para as legendas aqui embaixo, coloridas, né? E como eu disse para vocês, os elementos químicos são organizados em ordem crescente do número atômico e, dependendo da posição desses elementos na tabela periódica, eles vão ter determinadas características, né? E vão formar grupos ou famílias. Então, por exemplo, vermelho. Todo mundo que está em vermelho, nós sabemos que são metais alcalinos, né? É esse primeiro grupo ou família aqui, nessa linha vertical aqui. Depois nós temos metais alcalinos terrosos, né? Esse outro grupo ou família aqui, o segundo. Os verdes, os metais alcalinos de transição. Tá vendo? O roxo aqui, ó, metais pós-transição, são esses daqui. Os amarelos, temos aqui os semimetais, né? Os amarelos são semimetais. O verde escuro, não metais poliatômicos, né? O cor de abóbora, não metais diatômicos. Gases nobres, o rosa aqui, tá vendo? E o azul aqui, o azul escuro e o azul claro, tá aqui. O azul escuro é o lantanídeo e o azul claro é o actinídeo. Por que existem essas duas fileiras aqui? Porque eles perceberam que não caberia aqui na tabela periódica. Tá vendo? Não caberia aqui. Então, repare aqui, ó. Aqui nós temos o bário, que tem 56 de número atômico, né? E temos esse outro elemento aqui, o HF, que tem 72 prótons aqui. Então, entre o bário, né, de 56 e esse outro elemento aqui de 72, tá? Nós temos esse quadradinho aqui azul, que equivale toda essa linha aqui, ó, que vai de 57 a 71. Então, olha só, depois do bário nós temos esse elemento aqui, né? 57, que começa esse elemento aqui que introduz o grupo dos lantanídeos, tá? E vai até esse final aqui com esse elemento que tem 71, tá? Então, imagine uma sanfona encaixada aqui, tá? E aqui no segundo nós temos outros elementos químicos, né? Do grupo dos actinídeos, que vai de 89 até 103 de número atômico. Então, olha aqui, ó, tá? Então, pessoal, tá aqui essa tabelinha aqui do tempo, essa tabela periódica, organização dos elementos químicos, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui o encaixe dessas duas linhas aqui azuis. E aí vocês devem estar falando assim, mas professor, eu preciso decorar isso tudo? Você não precisa decorar os elementos, a posição dos elementos na tabela de jeito nenhum. Mas vocês precisam saber utilizar a tabela e entender a tabela periódica. É isso que é importante. E esse uso, esse entendimento vai acontecendo ao longo das nossas aulas, da prática, tá bom? Como eu disse para vocês, a tabela periódica ela organiza esses elementos químicos em ordem crescente do número atômico, ou seja, em ordem crescente do número de prótons. Isso dá características a esses elementos, né? E eles são agrupados ali de acordo com as suas características, enfim. Então, aqui, ó, por exemplo, uma das características dos elementos químicos dos átomos, tá? É o raio atômico. Então, por exemplo, o raio atômico é essa distância, o valor do raio atômico é essa distância entre dois núcleos. Então, aqui na tabela periódica, ó, quanto maior o raio atômico, mais para a esquerda o elemento químico está e mais para baixo. Tá? Nós vamos aprender isso depois com mais calma. Quanto maior a eletronegatividade, o que é a eletronegatividade? É a capacidade do átomo quando está com o outro, né? A capacidade do átomo, do elemento químico, quando está o outro, de pegar um elétron dele, né? Então, eletronegatividade. Então, quanto maior a eletronegatividade, o elemento vai estar mais para a direita e mais para cima.
tá? E existe também a densidade, né? Outra característica, que é uma relação de massa e volume. Então, quanto mais denso o elemento químico, mais para o centro e para baixo da tabela periódica, tá? Bom, nós temos aí um físico engenheiro de software, Kate N. Voldisen, nem sei se eu pronunciei direito, tá? Mas ele criou uma tabela periódica interativa muito interessante, que é essa daqui, que pega essa tabela de Mendeleev e coloca aqui objetos, ou seja, objetos que são ricos nesses átomos, nesses elementos químicos que nós acabamos de falar. Como vocês já sabem, a matéria ela é formada por diversos elementos químicos, e aqui ele coloca onde nós encontramos bastante esses elementos químicos nos objetos. Então, por exemplo, o cálcio. Nos nossos dentes nós temos muito cálcio. Por exemplo, na bateria nós temos muito lítio. Na esmeralda nós temos muito berílio, tá? E por aí vai, tá bom? Há pouco tempo, tá, alguns anos atrás, 4 novos elementos foram adicionados à tabela periódica. Aqui estão esses 4 elementos, tá? E depois eles mudaram os nomes desses elementos. Tá aqui, ó. Então, elemento de número atômico 113, 115, 117 e 118, tá? E essa descoberta aí foi feita por um grupo de cientistas do Japão, dos Estados Unidos e da Rússia, tá? Olha aqui. E como eu disse, o nome mudou, então tá aqui, ó. Esse aqui que tem número atômico 113, nós chamamos de niônio, 115 moscovium, 117 tennessine e 118 oganesson. Professor, eu preciso decorar isso? Claro que não. Ninguém vai ficar decorando isso, mas vocês têm que saber que vocês precisam saber que esses elementos foram descobertos, foram encaixados na tabela periódica, enfim, tá? E aqui, ó, a imagem desse senhor, né, divulgando essa nova descoberta, enfim. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Qual é a ideia? É a ideia de que a tabela periódica ela não é uma coisa assim estática, né? Ela tá mudando. Conforme os cientistas vão descobrindo novos elementos químicos, a tabela periódica pode crescer, pode ter o seu número de elementos aumentado, tá bom? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Por favor, entrem na plataforma. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me procurem lá. E leiam todo o material que eu coloco lá e façam os exercícios, os estudos dirigidos, tá bom? Então, meus alunos, um grande beijo para vocês e tchauzinho!